A imbecilidade, ela é uma escolha. Há pessoas que têm deficiência. Isso não é escolha. Ser imbecil é uma escolha. Aliás, porque a imbecilidade em larga escala resulta de uma incapacidade decidida de não pensar melhor, de não refletir. Pessoas imbecis têm uma retórica furiosa. Isto é, na hora de tentar convencer você de algo, não buscam convencer, buscam te derrotar, buscam te aterrorizar, gritam, impõem o pânico para ver se você, em vez de argumentar, recua. O grande arcebispo, o Prêmio Nobel da Paz, na África do Sul, Pedro, que morou na África do Sul, se lembra, a África do Sul era o único lugar do mundo que tinha na mesma rua ali no Soweto, lembra? 2 Nobéis da Paz, porque morava na mesma rua o bispo Desmond Tutu e o Nelson Mandela. Né? Nós não temos ainda um Nobel, poderemos ter, mas ali na África do Sul, na mesma rua, moravam 2 Nobéis, Nelson Mandela e Desmond Tutu. E Desmond Tutu, que morreu ano passado, ele dizia sempre que o pai dele o advertia, dizendo: filho, não eleve a voz, melhore teus argumentos. Não aumente a voz, melhore teus argumentos. E é interessante porque a pessoa medíocre, ela tem na imbecilidade uma forma de socorro. E uma pessoa imbecil não é aquela que tem menos escolaridade. Aliás, porque tem muita gente que tem muito mais escolaridade do que eu e me ultrapassa. E muita gente que tem menos escolaridade do que eu e me ultrapassa em várias coisas. Não é a escolaridade que avalia, mas é a capacidade de vivência refletida, de capacidade de aprendizado contínuo, mesmo que não seja pela escolaridade. Você conhece gente que não tem, às vezes, a tua formação escolar. Eu, por exemplo, tenho doutorado. Eu conheço dezenas de pessoas que são muito melhores do que eu. E conheço outras que não o são. A gente junta e cresce. Nem sempre é a escolaridade que mostra que alguém não é imbecil. Você pode ser imbecil com várias condições. Eu, uma vez, caí numa armadilha muito forte. Era uma palestra na cidade de Belo Horizonte, assemelhada a essa que agora nós estamos aqui. E como aqui, ao final, era só uma reflexão, não haveria um debate, assim como aqui não haverá. E quando eu terminei a palestra, era um congresso de enfermagem. Havia 2.000 enfermeiras num congresso, e quando terminou, eu estava agradecendo e saindo, e antes que eu saísse de vez, uma enfermeira lá no meio falou: professor, falei: oi, o senhor pode responder uma pergunta antes de ir embora? Eu disse: claro. Ela falou, olha que pergunta difícil, ela falou: o que o senhor quer que fale do senhor no teu velório? Difícil. Eu, filosofia, fiz uma volta, comecei a falar de Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, Anaxímenes, Anaxágoras. Falei: eu vou pegar essa enfermeira, ela vai ver, ela tem me provocado. Fui dando uma volta, depois de uns 8 minutos eu virei para ela e falei assim: e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela disse: eu quero que fale assim: nossa, ela está mexendo. Você já imaginou? Que sabedoria, que força de inteligência. Por isso a imbecilidade, ela é uma escolha protetiva. Pessoas que escolhem ser imbecis não são aquelas que escolhem ser ignorantes, porque há pessoas que são tornadas ignorantes e há pessoas que se escolhem como ignorantes, que negam a realidade, que não têm argumentação, que preferem a ameaça do que o diálogo. Hoje é um dia de lembrar uma pessoa especial dentro do nosso tempo, da nossa história, do nosso país, que é João Gilberto. Hoje faz um ano, exatamente um ano, que João Gilberto, um dos nossos maiores artistas da história, na música, naquilo que encanta, que ele faleceu aos 88 anos, no dia 6 de julho de 2019. Um ano sem João Gilberto. E uma das primeiras músicas de João Gilberto, né, que fez sucesso, ela se chamava, e se chama, né, porque ela continua a música, Lobo Bobo.
E não sei se você lembra, acho que quem aqui conosco está se lembra, a música, que ela é engraçadinha, ela é leve de propósito, vale a pena prestar atenção na letra. Ela começa dizendo: era uma vez um lobo mau que decidiu jantar alguém. Jantar. Essa é uma terminologia, né, que em outros tempos se utilizava de forma um pouco pornográfica até, né, até de uma maneira um pouco safada, mas nos 10 anos mais recentes, especialmente nos 5 anos mais recentes, a noção de jantar alguém é fazer com que alguém, né, que estava buscando se ressaltar, alguém que estava buscando se elevar além da conta, que essa pessoa fosse colocada, né, no seu lugar. Esse é o lado inverso do que você lembrava nesse momento, por uma razão. Há gente que é de uma imbecilidade arrogante, inacreditável, que ela acha que a tarefa dela é sair por aí jantando pessoas no sentido de humilhá-las, no sentido de torná-las inferiores, de achar que só porque ela está numa posição, aquela que está, que o outro ou a outra pessoa que próximo dela está, especialmente se for um servidor público, uma servidora pública, ou até na área privada, é muito comum isso em outros tempos, a pessoa destratava o servente, o garçom, né, a mulher que cuidava, né, de um canto dentro de um lugar. Essas tarefas que são feitas, que alguém, às vezes porque está pagando ou está no lugar, ela supõe, essa pessoa que é imbecil, ela supõe, seja homem ou mulher, seja que condição tiver, que ela poderá, né, ter ali uma posição que eu chamo, Pedro, de posição feitoral, de feitoria mesmo, né? Aquele ou aquela que tinha a tarefa de disciplinar escravizadas e escravizados. Então, esse modo feitoral de ação em que se sai por aí, né, tentando demonstrar a autoridade de gente que é tão imbecil que a única maneira dela crescer é se ela diminuir outra pessoa. A própria palavra imbecil, na origem, em latim, significa a pessoa fraca, aquela que não tem energia, né? Portanto, fraca de ideias, fraca de atitude, e um lobo bobo, né? Porque vai imaginando que, tal como na música, né, do João Gilberto, vai sair por aí para jantar alguém e acaba dando uma demonstração, né, de vida tosca, cabeça tosca. É aquela pessoa que ofende o outro, diz: você não é nada, quem que você pensa que você é, você ganha pouco, você está aí nessa tarefa, se fosse importante você estava aqui onde eu estou, onde já se viu, quem é você, não está vendo, né? Tudo isso é de uma dor imensa, porque a pessoa que faz, ela primeiro pratica uma maldade, segundo ela pratica uma idiotice, terceiro que ela, dependendo da circunstância, pratica um crime também, né? E nessa hora, é claro, nós não podemos esquecer o quanto que isso, de novo, trazendo à tona o Jades, o Tião Macalé que eu trago toda vez que posso, quando ele virava para a câmera e dizia assim: nojento. Tem gente que é nojenta no modo de empinar o nariz, como você lembrava, na soberba, aquele que se estiga e diz: sabe com quem que você está falando? Que gente tosca, né? Ela, sem dúvida, é pequenininha na cabeça, é pequenininha na atitude, e não é pequenininha de humilde, não, é porque é imbecil mesmo. Eu nunca me esqueço, e eu quero, colocando essa como a penúltima reflexão, de uma situação que eu vivi em 1994. Olha só, faz tempo isso, mas eu me lembro. Eu estava em São José dos Campos, uma cidade a 100 quilômetros de São Paulo, uma cidade especial, com muitas indústrias, e eu fui fazer uma palestra para 400 operários de uma fábrica. Como na fábrica não tinha auditório, eles alugaram, próximo à cidade, um clube de campo, que tinha um salão imenso e um palco como esse. E para caberem todas as pessoas, o que eles fizeram? Colocaram 20 fileiras com 20 cadeiras, 400 lugares. A palestra era 14 horas, o horário de início, eu cheguei às 13, vindo de São Paulo. Como eu tinha tempo, fui até o palco. E eu não gosto muito de ficar distante das pessoas, tanto que eu falo caminhando, procuro chegar perto. Claro, né, o telão facilita, mas ainda assim a proximidade. Isso faz parte, né, daquilo que é o prazer docente, a proximidade com as pessoas.
E quando eu cheguei, as cadeiras estavam todas ali, mas elas estavam muito distantes do palco. Aqui estava o palco e a primeira fila começava mais ou menos onde é a quinta aqui. Como eu queria trazer as cadeiras mais perto, e como eu tinha tempo para fazer, o que eu fiz? Queria aproximar o auditório das cadeiras do palco, o que eu fiz? Desci. Fui até a primeira cadeira ali, puxei, fui a segunda e puxei, a terceira e puxei. Quando eu estava na 10ª cadeira, da primeira fila, das 20 cadeiras, das 20 filas, tinha um grupo de operários lá no fundo. Aí um deles falou assim, professor, falei, oi, o senhor quer ajuda? Falei, claro, falei, a operário vai puxar isso tudo rapidinho. Eles fizeram uma pergunta ótima para mim, que é, o que o senhor quer? Olha que pergunta inteligente. Eu falei, sabe o que é? Tem uma distância muito grande entre as cadeiras e o palco, eu queria aproximar, né, ou as cadeiras no palco para ficar mais perto na hora da fala. Eles falaram, podemos fazer do nosso jeito? Falei, claro. Falei, eles vão empilhar as cadeiras e puxar. Eles pegaram a última fileira lá no fundo e puseram aqui na frente. E eu, do alto da minha inteligência, um professor com doutorado, obras publicadas, fiquei olhando o auditório inteiro perto de mim. Eu ia puxar as 20 fileiras com as 20 cadeiras. Você está rindo de quem? Você também ia fazer isso. Exceto algumas pessoas. Algumas pessoas tinham pensado nessa solução. E eu não tinha. Aquilo que eu estava fazendo daria certo? Claro. Só que eu ia perder tempo e energia. Eu estava fazendo o possível. Onde estava o melhor? No estoque de conhecimento que estava distribuído. Tivesse eu naquele momento um pouco mais de sensibilidade humilde, eu trocaria ideias com quem ali estava. Mas não, achei que sabia. Aliás, se tivesse outro professor, doutor ali, eu ia pedir ajuda dele. E nós dois íamos puxar as 20 fileiras com as 20 cadeiras. O que eu estava fazendo era uma solução? Era, mas ela não era a melhor solução. Onde estava a melhor solução? Fora de mim. Isso significa que eu preciso procurar o melhor também fora de mim. Não para eu me apropriar, surrupiar, mas para eu me inspirar, para eu aprender. Há uma frase que não tem uma autoria, não tem um autor direto, muitas vezes atribuída ao magnífico Gabriel García Márquez, o nosso grande escritor colombiano. É uma frase que não é de autoria dele, mas poderia ser. A frase diz: uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a se levantar. Olha só, uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para deixá-la na mesma altura. O que é que significa? A nossa condição, a nossa possibilidade de nós não perdermos de maneira alguma a ideia da diversidade humana como um patrimônio e não como um encargo. É evidente que nós estamos com outras pessoas que nem sempre pensam como a gente, olham do mesmo modo, têm a mesma atitude, nos leva a ter a necessidade de compor, ter inclusive de negociar, de evitar que aquilo que é algo absolutamente humano, que é o conflito, ele degenere no confronto. Mas, insisto, a diversidade, ela é um patrimônio imenso e não um encargo. O fato de nós termos várias pessoas de vários lugares, com muitos países, faz com que aumente imensamente nosso repertório de conhecimento, aumenta a nossa disponibilidade de fontes de informação e mais adiante, de competências e capacidades. Por isso, 2020, 2021 não só nos ensinam, em toda essa tempestade que eu antes lembrava, a importância da colaboração, mas o quanto que cada pessoa sozinha, ela nada tem de passo. Eu gosto demais de um rabino judaico, um rabino maravilhoso, que viveu
de acordo com a história, ao mesmo tempo em que teria vivido Jesus de Nazaré. E é interessante porque esse rabino, um grande sábio, aliás, inspirou algumas das ideias que aparecem, né, na Bíblia dos cristãos, que eu acho maravilhosa essa ideia, especialmente a ideia do não faça a outra pessoa aquilo que não quer que te façam, né? Esta ideia é desse rabino que eu vou mencionar, que é o rabino Hillel, H-I-L-E-L. O rabino Hillel, que viveu, né, ao mesmo tempo, de acordo com a crença dos cristãos, no período em que Jesus também vivia, esse homem, com uma sabedoria imensa, disse algo que de maneira curta e direta serve demais para você e para mim. Ele disse 3 coisas em sequência que nos ajudam a pensar, não só a cada um e a cada uma, mas a todas as pessoas. Disse um dia e escreveu, né, o rabino Hillel: se eu não for por mim, quem o será? Segunda coisa: mas se eu for só por mim, que serei eu? Terceira: se não agora, quando? Olha que ideia inteligente. Se eu não for por mim, quem o será? A necessidade da iniciativa, do protagonismo, né, do empreender, do ir buscar. Se eu não for por mim, quem o será? Mas a segunda nos ajuda também. Mas se eu for só por mim, que serei eu? Isto é, a ideia de que isoladamente, né, eu nada sou, perco força, perco energia, perco capacidade. A terceira nos lida com a noção de oportunidade, de ocasião, porque a terceira parte é: se não agora, quando? Se não agora, quando? Em outras palavras, quem sabe faz a hora. Quem sabe faz a hora. Ideia maravilhosa trazida pelo magnífico compositor, né, também ele, um grande músico, o paraibano, né, Geraldo Vandré. Geraldo Vandré, ao escrever quem sabe faz a hora, não espera acontecer, está trabalhando sim, né, com a ideia de iniciativa. Se não agora, quando? E agora sim, é um tempo de dificuldade, é um tempo de turbulência, é um tempo em que nós necessitamos cada vez mais desenvolver nossas capacidades e inteligências, não apenas para que os nossos negócios deem certo, isso também, não apenas para que se tenha lucratividade, competitividade, rentabilidade, né, produtividade, mas que a gente seja capaz de sustentar a nossa vida, e não apenas no campo econômico-financeiro, ele é decisivo, mas não é exclusivo, mas proteger nossos afetos, nossos cuidados, nossas convivências, em outras palavras, não perder aquilo que da humanidade nós mais recebemos, que é a possibilidade exatamente de não nos rendermos ao que esmaga a nossa condição de não termos uma vida pequena, banal, fútil, inútil. Na atividade, né, Coronel Marcelino, de corregedoria, desde quando você quer infligir dificuldade, sofrimento, né, privação de liberdade para um colega de farda, mas é necessário fazê-lo para manter a reputação, a honra e, acima de tudo, a decência da nossa polícia militar. O mesmo vale com os outros comandantes e aqueles que aqui ainda não são, né, oficiais, sabem o quanto é importante que o oficial ou praça, né, ele acredite naquilo que ele está fazendo como sendo seu dever, e não assim apenas porque alguém mandou fazer. É a tua crença, chama-se profissão, é aquilo que você professa. Fica clara essa ideia. Primeiro grande dos 6 valores, equilíbrio vital. Segundo, integridade pessoal. Terceiro dos 6, honestidade moral. Honestidade moral. O que é honestidade moral? É você e eu não transigirmos naquilo que é incorreto. Por exemplo, isso não significa que você não tenha vontade de transigir. Você e eu temos o tempo todo. Eu, quando era secretário de Educação na cidade de São Paulo, de vez em quando eu recebia visitas de empreiteiras. Vocês sabem que a área de empreiteiras tem um afeto imenso pela área de educação escolar.
Um dia, até me lembro, numa reunião com uma empreiteira da cidade de Campinas, eu tenho que levantar de vez em quando para circular. Nessa reunião, nada falaram enquanto ali estávamos, mas na hora que terminou, todos saíram dos diretores, menos um diretor, que ficou na sala, e falou assim: secretário, o que eu vou dizer agora não tem nada a ver com as nossas licitações, com os nossos negócios, não tem nada a ver. É apenas que o senhor é um homem importante, então a gente não queria deixar de lembrá-lo, homenageá-lo. Ele disse: a gente soube que o senhor mora de aluguel. De fato, na época a gente morava num apartamento alugado na Avenida Angélica. E ele falou: o que eu vou falar não tem nada a ver com as suas coisas, mas a gente tem um apartamento livre, vazio, na rua Itacolomi, ali em Higienópolis. Se o senhor quiser morar lá, mora à vontade, não precisa pagar nada. Eu falei: não, obrigado, eu gosto de morar de aluguel. Será que em algum momento eu pensei na oferta dele? É óbvio que eu pensei. Fiz conta de cabeça enquanto eu pensava. Por que eu disse não? Valor. Podia dizer sim. Aliás, talvez pouca gente soubesse, naquela época, faz 25 anos, não havia tantas plataformas digitais, que agora as plataformas digitais, o Brasil só vive o que vive, que é a apuração, porque nós temos 3 coisas que não tínhamos: imprensa livre, uma democracia com instituições mais sólidas. Você já imaginou? Nós tivemos uma presidente da República que saiu, um presidente que já está abalado em várias coisas, ministros acusados, empresários presos, e nós continuamos indo para a escola, continuamos produzindo, continuamos fazendo segurança pública. Isso significa que nós estamos avançando na nossa democracia. E a terceira coisa que fez com que a gente tivesse o que tem hoje, que é necessário, é dolorido, é chato, mas é necessário, é plataformas digitais, que hoje você deixa rastro para todo lado, onde você vai. Onde você passa tem rastro. De quem que é esse dinheiro? Não sei. Mas tá no teu nome. Nossa, eu nem tinha notado. Mas tem 5 milhões aqui. Eu não tiro extrato. A plataforma digital é tão forte que tem gente que guarda dinheiro em mala. Só um maluco guarda dinheiro vivo. Claro que não, é o maluco que quer escapar. Há 20 anos ninguém guardaria mais do que R$1.000 de dinheiro, que você ia perder tudo com a inflação. Hoje o cara guarda, a inflação está estável. Professor, o senhor está entrando em site pornográfico, imagina que é isso? Mas é o protocolo do senhor, o IP. Sim, às vezes eu entro para ver o que meus alunos assistem. Você deixa rastro. Você já pensou? Claro! Honestidade moral. Será que alguma vez eu cortei ela? Claro. Eu não sou invulnerável. Não filo. Por quê? Valores, crença, escolha, decisão.